A maior bomba divulgada contra o Alexandre de Moraes do STF acaba de ser divulgada, pessoal, acaba de ser revelada. Em um vídeo explosivo postado por Eduardo Bolsonaro, surgiram revelações de uma gravidade tão grande que podem abalar as estruturas do cenário político. As informações reveladas são tão impactantes que, segundo alguns especialistas, têm o potencial de derrubar o Alexandre de Moraes do seu cargo. Exatamente isso. O conteúdo envolve Estados Unidos, congressistas americanos e Felipe Martins, o ex-assessor do presidente Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro trouxe à tona é estarrecedor, pessoal. E vou mostrar aqui o vídeo completo para que vocês possam também assistir e compreender o que está acontecendo. As revelações são profundas e dessa vez Eduardo decidiu, sem hesitar, expor algo extremamente sério envolvendo Alexandre de Moraes. Alguns juristas acreditam que esta pode ser a ruína do ministro. Mas as novidades não param por aí não, viu? Além dessa bomba, temos outras informações que eu vou compartilhar aqui com vocês. Não vou antecipar todas as informações para que o vídeo não fique muito longo, mas já adianto, pessoal, que o Lula foi humilhado na ONU durante o seu discurso e até a Janja ficou constrangida. Para não perder nenhuma das atualizações, lembre-se aí de se inscrever no canal, habilitar o sininho aí e vem fazer parte da nossa comunidade de direita, que você será muito bem-vindo. E já ativa o sininho das notificações e compartilhe, pessoal, o vídeo para o máximo de pessoas que puder. Vamos junto aqui já com as notícias, tá? E a primeira notícia aqui, pessoal, é do Lula, tá? Lula fala em fracasso coletivo na ONU. Estoura tempo e microfone é cortado. Eu já vou trazer o vídeo para vocês dele passando uma brutal vergonha na ONU. Bom, vamos lá. O que ele falou no discurso dele, né? Para Lula, ainda que o acordo sirva de um guia para o futuro, faltou ambição e ousadia. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. Disse, o documento trata de uma forma inédita temas importantes como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional. Falou de imposto, falou com o Lula, né, pessoal? Esse é o cara do imposto. Afirmou, citando avanços como a criação de uma instância de diálogo entre presidentes e líderes de instituições financeiras internacionais que promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Lula destacou o avanço de uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias de uma economia baseada em dados e mitigue o impacto de novas tecnologias como inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, ele disse. O que mais ele falou aqui, pessoal? Ele deixou claro que isso só não é suficiente. Ele falou, nos faltam ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais, ele insistiu. E continua falando, né, pessoal? A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação de fazer cumprir suas decisões. Ele fala também que a Assembleia Geral perdeu a vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado, tá? Ele continua ainda falando da legitimidade do Conselho de Segurança, escolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. Então, baixou o pau no Conselho da ONU e ainda fala em Sul Global, né, pessoal? O Sul Global não está representado de forma condizente o seu atual peso político, econômico e demográfico, né? Então, a Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável, que ele falou, né? E precisamos de coragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. Melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é uma governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão. Lindo discurso escrito, né, pessoal, sei lá por quem, né?
mas a verdade é uma só, né? O Brasil pegando fogo aqui, uma completa ineficiência na gestão do governo Lula, 39 ministérios chupinhando dinheiro e impostos da sociedade sem dar uma resposta à altura. Essa é a verdade. Aí não adianta ir na ONU e falar que está tudo bem, que está tudo bom, né? Que o Brasil está bombando. Não é bem assim que funciona, né, pessoal? Os Estados Unidos ou demais países estão vendo o que está acontecendo no Brasil, seja questões ambientais ou questões de liberdade de expressão censuradas e bloqueadas, tá? Então, vamos olhar aqui, vamos ouvir o que o Lula falou, né? Então, o Lula tem microfone cortado por exceder o tempo em evento na ONU, tá, pessoal? Fala do presidente excedeu 5 minutos concedidos a cada autoridade. Então, vamos seguir aqui, vamos ouvir. Lembrando que ele foi o primeiro a discursar, né, pessoal? Então, uma coisa, no mínimo, constrangedora. Diz que Lula estava no meio da frase: o Sul global não está representado de forma condizente com o seu peso político, econômico e demográfico, quando o microfone foi cortado, após a palavra peso. Tá? Então vamos ouvir aqui, pessoal, um pouquinho do vídeo, né? Para ver o que ele tentou falar. O Sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. A Carta da ONU. Aí, pessoal, microfone cortado, falando sozinho. I thank the President of the Ainda disseram, Federative Republic of Brazil. ainda o cerimonialista agradeceu para ver se ele se tocava e parava de falar, mas adivinha se ele não continuou, né? Falando para ninguém, pessoal, ninguém está ouvindo. Tem tradução também. Tá? A pessoa indo embora aqui. Olha que situação, hein? Falando sozinho. Já tinha lá, que o cerimonialista já tinha agradecido. Ele continua ali falando sozinho. Ele foi embora ali. O presidente do Senado ali, Pacheco, que era para estar voltando impeachment, está lá em Nova York. Né? Queria ver se eu tivesse rolado no bispo, bloqueado, que ele ia poder estar lá, né? Inclusive o Lula. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Outro vídeo que eu trago aqui, bomba, tá? Que é o do Eduardo Bolsonaro falando da perseguição a Felipe Martins, pessoal. E como isso pode impactar diretamente Alexandre de Moraes no próximo governo do novo presidente dos Estados Unidos, que vai ser ainda esse ano, tá? Então vamos lá. Um parênteses, né? Já que a gente estava falando de Estados Unidos, rapidamente explicar aqui, Lacombe, Alan e Max, o caso do Felipe Martins, que é um caso que também virá à tona logo após as eleições na Americanas, tá? O Felipe Martins, vocês sabem, ele foi preso no Brasil por supostamente fugir para os Estados Unidos, o que por si só já seria bizarro, né? Já é complicado você explicar para um estrangeiro essa situação. Mas existem diversos pormenores aí, porque inicialmente não tinha registro de entrada do Felipe Martins junto com o Bolsonaro no aeroporto de Orlando. O último registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil sempre abre, e o Felipe Martins, como era assessor internacional do presidente Bolsonaro, acompanhou o presidente Bolsonaro nessa viagem. Eu estava junto. A gente saiu do funeral da Rainha Elizabeth, fomos para Nova York. Então esse era o último registro de entrada do Felipe Martins. No entanto, no desenrolar da prisão do Felipe Martins, foi inserido, do nada, uma movimentação migratória dele, como se ele tivesse entrado Olha isso, pessoal, que grave no que aeroporto tá de Orlando no final do ano de 2022, o que daria razão à acusação do pessoal da PF do Alexandre de Moraes contra ele. Mais uma vez, se ele tivesse ido aos Estados Unidos, isso não seria motivo suficiente para ele ser preso. Mas a PF Alexandrina estava se agarrando nessa argumentação.
Só que essa inserção foi feita, Alan, olha só, os gênios, eu não sei agora se da Polícia Federal que abasteceram as autoridades migratórias americanas ou se as próprias autoridades migratórias americanas inseriram um passaporte que o Felipe Martins havia perdido, ou seja, um passaporte extraviado, que não estava mais válido. Sabendo desse erro, pouco tempo depois, o que eles fizeram? Eles aditaram e colocaram o passaporte correto do Felipe Martins, mas numa data que o Felipe Martins não foi para lá. E aí vem um detalhe que poucas pessoas sabem. Nesse meio tempo, o Felipe Martins estava sendo pressionado dentro da cadeia a assinar uma autorização para que Alexandre de Moraes pudesse pedir oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha a maldade do que a gente está combatendo. Se o Felipe Martins, na certeza de que não foi aos Estados Unidos, tivesse de boa fé assinado a permissão para que a PF de Alexandre de Moraes recebesse oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins no estado de entrada e saída dos Estados Unidos, eles receberiam um positivo para a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha isso, pessoal. Só que Felipe Martins, o que ele fez? Ele falou, não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, estava sendo assessorado pelo advogado desembargador Sebastião Coelho e não assinou nada, continuou preso. Porque o que estavam tentando colocar na cabeça dele era o seguinte, Felipe, assina isso, a PF vai ver lá com as autoridades americanas oficialmente que você não entrou nos Estados Unidos e você será solto. Só que se ele tivesse feito isso, ele teria a surpresa de que viria um positivo lá dos agentes migratórios do aeroporto de Orlando, ainda que falso, mas positivo. O que levaria o Felipe Martins a ter mais um tempo na cadeia, o que levaria ele a perder, né, a força, a pressão para que ele saísse da sua prisão provisória, e seria um caso totalmente diferente. Isso daí, gente, essa história, ela já está sendo contada para parlamentares americanos que estão muito interessados nessa questão, porque isso daí é pauta da direita lá nos Estados Unidos. O controle migratório é pauta do Trump, é pauta do senador Mike Lee, é pauta da Maria Elvira Salazar, do Jim Jordan, do Chris Smith, de todo mundo. E eles não podem entender que a segurança americana está sob risco de apenas um burocrata norte-americano decidir se de repente o terrorista entrou ou não entrou no seu país. Consegue entender a sensibilidade da questão e a probabilidade de que o caso do Felipe Martins vai se tornar um lead case? E ele vai chegar não só, finalizando aqui, não só no Alexandre de Moraes, mas em toda a sua equipe da Polícia Federal, perfeito delegado federal Shor, porque quando uma dessas movimentações foi alteradas, foi quando o senhor estava nos Estados Unidos para supostamente tratar de cartão de vacina de Bolsonaro e tal de joias, mas você estava lá e ocorreu o aditamento para o passaporte correto do Felipe Martins. Então, está tudo muito bem planilhado, está tudo nas mãos de congressistas norte-americanos, e a gente vai ver agora, Alan, quem é que vai dar a última risada. Quem é que vai ver o Mickey só pelas lentes de Alan dos Santos, porque vai ser muita gente que vai ter problema para entrar nos Estados Unidos quando esse caso realmente for tratado de maneira apropriada dentro do Congresso americano. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, então, olha que grave, né, o que o Eduardo Bolsonaro fala aqui, né? Então, dando aqui um spoiler, né, do que vai acontecer caso o Trump venha ganhar as eleições americanas, né? Então, corre-se o risco aí de ter uma grande reviravolta, né, trazendo à tona malfeitos, inclusive, de inserções no sistema norte-americano de imigração, certo? De entradas que não houveram, né? Coação, entre outros, pessoal. Então, é muito complicada a situação aí, uma saia justa, tá? Que vai se desenrolar aí nos próximos meses, né? Lembrando que a eleição americana é já no mês que vem, então vamos ver aí como é que vai ficar a situação com o Trump ganhando, hein? Acho que já vai ser uma das primeiras medidas que o Trump vai tomar, tendo em vista que ele tem uma ligação com o Eduardo Bolsonaro e com o próprio Bolsonaro, né? Então, próxima notícia aqui, Toffoli fala em conluio entre Moro e Lava Jato e anula processos e provas relacionados
a empresário. Olha isso, pessoal. Ministro Dias Toffoli do STF anulou na sexta passada processos e provas da Lava Jato relacionado a Raul Schmidt Felipe Júnior, empresário apontado pela Força Tarefa, como pagador de propina a funcionários da Petrobras. Olha isso. Toffoli fez menção a constantes ajustes e combinações entre juízes e procuradores da República que atuaram na operação. Citou o Sérgio Moro, né, e Gabriela Hart, aqui de Curitiba. De acordo com o ministro, houve verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente. Tá? Felipe Júnior alegou a Lava Jato que obteve elementos de prova à margem dos canais oficiais de cooperação internacional e sem prévia autorização judicial. Pediu a extensão de decisões que já favoreceram, entre outros, o presidente Lula e Marcelo Odebrecht. Tá? Então, pessoal, tá aí, né? Mais uma notícia, no mínimo, esquisita das coisas que acontecem no Brasil, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que está o placar, pessoal, do impeachment do Moraes. Vamos abrir aqui rapidinho para dar uma olhada. Pessoal, 36-29, tá? E lembre-se que a maioria dos indecisos, dos indefinidos, são do PSD, pessoal, Partido Social Democrático. Então, são 10 senadores aqui do PSD, tá? Você pode já, se foi o senador que você votou ou não, você já pode cobrar deles uma posição, né, favorável com o que você acredita, tá? Então, Romário, Soraya Tronic, né? Então, aqui, Zenaide Maia, Rodrigo Pacheco, né? Então, vários aqui, né? Mara Gabrilli, que é famosa, PSD aqui também, Ângelo Coronel, né? Outro aqui do PSD, Benê Camacho, tá? PSD aqui também, Daniela Ribeiro. Então, você pode cobrar cada um desses senadores aqui, tá? Para que a gente possa ter mais força aqui a favor de um pedido de impeachment, ok? Se você chegou até aqui no vídeo, convido você para se inscrever no canal, habilitar o sininho. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Você acha que é uma fala impactante, que vai realmente o bicho pegar a partir do novo mandato aí do Donald Trump? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.